Amém. Boa tarde. Boa Glória a tarde. Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, não é mesmo? Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Aleluia. É impossível não sentir, não é? E é tão gostoso quando nós sentimos a presença do Senhor, quando nós adoramos a Ele, né? E agora nós vamos ouvir um pouquinho do que Ele tem para nós, um pouco mais, né? Porque o Senhor já está falando desde o início. E é lindo quando o Senhor ele começa a falar, ele vai na mesma linha, porque está tudo conectado, né? As coisas do Espírito são assim, elas fluem da forma como Deus deseja. Eu gostaria de ler 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Minha voz não estava muito 100% esses dias, então talvez ela fique meio fanha assim. Mas eu vou tentar o máximo para os irmãos ouvirem, amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim. Samuel 3:1 diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em um lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. 4. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: Não o chamei, volte e deite. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois teu servo está ouvindo. Amém. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada porque até aqui nós temos ouvido a tua voz. Nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda tem uma porçãozinha a mais para falar e para nos entregar nessa tarde. Pai, que os nossos ouvidos sejam atentos a ouvir tua voz nessa tarde. Pai, que a semente da tua palavra seja plantada no nosso coração e que nós possamos, Senhor, frutificar, Senhor, a partir dessa palavra. Que todos os nossos ouvidos estejam atentos para te ouvir, Senhor. Amém? Amém. Amém. Pode sentar. Amém? Nessa tarde eu gostaria de falar sobre afinando os ouvidos. Como discernir a voz do Senhor. Existem momentos das nossas vidas que o Senhor fica meio quieto, de forma pessoal. Claro que através da Bíblia, a Bíblia aberta é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor, Ele sempre fala. Mas existem estações da nossa vida, não sei se assim com você já foi, em que parece que o Senhor está meio quieto, Ele não está falando. Às vezes a gente quer uma direção direta, uma palavra pessoal, alguma coisa assim, específica. Parece que não vem, parece que o Senhor está quieto. Uns tempos atrás eu estava nessa estação. E olha, eu entrei em crise com o Senhor. Falei: Senhor, eu fiz alguma coisa de errado, eu estou em pecado, por que eu não consigo ouvir tua voz? Eu fiz alguma coisa de errado, eu entrei em crise, eu realmente não consegui ouvir o Senhor. E eu me lembro um dia o Senhor falou assim para mim, que era muito fácil eu acreditar nele, ou ouvir a ele, quando as coisas aconteciam. Quando eu via milagres, quando eu via o sobrenatural, né? Mas que naquela estação que ele estava me colocando, ia depender de mim, ele ia requerer de mim um pouco mais de fé, para eu confiar naquilo tudo que ele já tinha falado. Então que às vezes eu entendo e aprendi que situações ou estações onde o Senhor fica um pouco mais quieto, vamos dizer assim, com relação a nós precisamos ter mais fé naquilo que ele já falou, a palavra que ele já direcionou.
confiança no que Ele já fez. Porque senão a gente fica aquele crente que precisa ver para crer. O Senhor fez ontem, mas se o Senhor me falar hoje, eu já não faço, eu já não acredito. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter fé no Senhor que faz todas as coisas, amém? Aleluia. Amém. E existem também outras estações do Senhor que fala o tempo todo, nos detalhes, em todo momento. E eu entrei meio que nessa estação nessas últimas semanas. E o Senhor tem falado comigo de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. E eu falando com o Senhor também, falei, Senhor, se a estação onde o Senhor fica em silêncio requer de mim um pouco mais de fé, essa estação onde o Senhor fala muito, onde o Senhor está falando em cada detalhe, o Senhor está direcionando, eu ouço a tua voz até em pequenos detalhes, o que isso significa? O Senhor falou para mim assim, isso significa que nessa estação, essa estação requer de você posicionamento e atitude, para agir de acordo com a minha voz. É uma estação onde o Senhor fala para você não ter dúvida, e para você agir de acordo com o que Ele está falando. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso, amém? Amém. E como que Deus fala? A Bíblia é a principal forma, é a palavra do Senhor. A Bíblia é a boca do Senhor, e claro que ela fechada é um livro comum, a gente não pode deixar ela fechada lá na nossa estante e esperar que algo aconteça. Nós precisamos abrir ela, comer a Bíblia, ouvir a Bíblia, se alimentar da Bíblia. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, nós precisamos alimentar da palavra do Senhor. E o Senhor vai estar sempre falando. O Senhor também fala através dos sonhos. Esse aí, acho que todo mundo já teve um sonho que Deus falou ali, né? Visões, que esse algumas pessoas têm, o dom de visões, insights, né? Às vezes você está ali, daqui a pouco você vê uma coisa e fala, será que essa coisa é na minha cabeça? Daqui a pouco as coisas vão acontecendo, você fala, ah, foi Deus que falou. Né? A gente que é do profético, a gente tem muitas, às vezes, insights assim, sabe? Que o Senhor vai falando também. Através das profecias, que são palavras liberadas de forma pessoal, né? Olha, assim diz o Senhor, assim, assado, tenho visto, são profecias. Através das circunstâncias, que foi o que eu falei, Deus está falando usando de tudo quanto é forma nesses últimos tempos. Circunstâncias o Senhor também usa para falar conosco. Às vezes a gente quer saber se a gente faz, se a gente não faz, e a circunstância já está mostrando que é melhor você ficar quieto, não dê passo, não tome decisão, e o Senhor vai falando conosco. E através de pessoas. E através de pessoas aqui, talvez não profecia, mas através de uma conversa. Através de uma criança, as crianças, o Senhor usa tanto para falar com a gente, que são, né, puros. E às vezes você ali numa criança, a criança já, ali você fala, nossa, Deus está falando comigo, não é? E o Senhor tem várias formas de falar conosco. E assim como Samuel, aqui no verso 7, diz assim, olha, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Glória a Deus. Então nós precisamos de discernimento para ouvir do Senhor. O Senhor requer de nós um pouco de maturidade para discernir a voz dele. Então nós entendemos que o Senhor está sempre falando. A palavra do Senhor, através de circunstâncias, através de pessoas, através de detalhes, através de situações. Mas como que a gente tem esse discernimento? Samuel aqui, ele não tinha ainda maturidade para discernir a voz do Senhor. Essa era a primeira vez que o Senhor havia, que apareceu para ele. A partir dali ele ia ter uma intimidade com o Senhor, ele adquiriu uma maturidade, ele ia ser o profeta Samuel que nós conhecemos. Então, como discernir a voz do Senhor? Primeiro, quem é de Deus ouve a voz de Deus. Aleluia. João 8,47 diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Ali Jesus estava dizendo para um povo incrédulo. E é muito engraçado que o pastor Júnior falou sobre o pai e o filho. E também assim, porque você imagina, o pai, tudo que o pai quer é ter um relacionamento com o filho. Então ele quer que o filho ouça a sua voz. O pai quer que o filho reconheça a sua voz. Agora você imagina, se o pai, tudo que ele quisesse falar para o filho, falasse através da mãe, vamos dizer, ou de outra pessoa. Viu? Fala para o fulano isso. Ô fulano, seu pai não sei o quê. Ah, tá. Que relacionamento? Que relacionamento ele teria, não é? O pai quer de nós que nós tenhamos tanto intimidade com ele, que nós reconhecemos a voz dele, assim como um pai para o filho. E era isso que Jesus estava dizendo para aquela geração incrédula, na qual ele estava falando ali, pregando para aqueles incrédulos. Olha, se vocês querem ouvir a voz do Senhor, vocês precisam, se vocês são povo do Senhor, vocês têm que entender qual é a voz do Senhor, discernir a voz do Senhor. Segundo lugar, a voz dele mostra quem somos, ele nos conhece e ele nos vê.
João, capítulo 1, verso 47 e 48, conta a história de Natanael. E eu sempre, quando eu vejo o Natanael, eu falo para ele que ele é profetinha e tal. Quem não há falsidade é esse texto. Ali Jesus está chamando Natanael para ser um dos discípulos. Não tem mais, por favor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma pigarrinha aqui que fica, né? Olha, esse é forte, hein? Esse é poderoso. Glória a Deus. Preparada. Glória a Deus. E Jesus estava chamando Natanael para ser seu discípulo. E ali, na primeira vez que Natanael vê Jesus, Jesus fala para ele: olha, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael fala: você me conhece? Talvez ele pudesse achar assim, será que Felipe, porque Natanael foi ali, né, acompanhado de Felipe, será que Felipe falou da minha vida para ele? E ele falou: olha, eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe chamar. Naquele momento ele fala: olha, realmente você é profeta. Ele fala para Jesus. Então Jesus conhece a nossa vida, nos conhece aquilo que ninguém conhece. Então nós temos que saber que a voz do Senhor, ela sempre vai falar quem realmente nós somos. Não é baseado em opinião dos outros, não é baseado em achismos, não é baseado no teu dia bom, nem no teu dia ruim. A voz do Senhor, ela fala sempre quem nós somos. Aquilo que somente o Senhor sabe. É essa a voz que nós temos que reconhecer. Gideão, Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão estava malhando trigo no lagar, que era um lugar de malhar uva, com medo dos midianitas roubarem aquilo que ele estava, da colheita dele, né? Todo mundo, qualquer um, e até ele mesmo olharia e falar assim: ele é covarde, porque ele está com medo de perder aquilo que, né, a semeadura dele. Então o anjo aparece para ele e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso, poderoso guerreiro. E daqui a pouco ele fala assim: não, mas eu sou o menor do menor, do menor, da menor tribo, da menor casa, da menor família. Sabe, às vezes a gente mesmo tem uma visão muito baixa do que nós somos, né? Deturpada daquilo que somos. Porque nossa família é mais pobre, as nossas origens são mais simples, o lugar que a gente mora, o contexto que nós estamos inseridos, a situação que nós estamos passando. Aqui Gideão estava passando por uma aflição, né? O povo inteiro estava passando. E às vezes o Senhor, ele se aparece para nós para dizer assim: peraí, eu preciso te dizer quem você realmente é. Eu me lembro que, acho que eu já falei aqui na última vez que eu preguei, do meu chamado profético. E uma das coisas que eu mais fiquei assim: meu Deus, eu sou a pessoa mais tímida que existe. Se colocar um negócio, eu me enfio debaixo da cadeira. Como o Senhor vai me usar para isso? Será que o Senhor escolheu certo? Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que, sei lá, se preocupa muitas vezes com a opinião dos outros. E o profeta não pode se importar. Ele tem que falar aquilo que Deus manda. E o Senhor todas as vezes falando: não, você não é quem você acha que você é. Eu te chamei, eu escolhi a pessoa certa. Você só precisa se alinhar àquilo que eu te chamei para ser. Então eu estar aqui falando na frente de vocês, é esse alinhamento que o Senhor tem feito. Porque para mim, de forma natural, não é fácil. A Jéssica, que nasceu, né, desde o ventre, não era assim. Ela era uma pessoa muito tímida, que para você ouvir a voz é difícil. Então, o Senhor, ele vai nos alinhando conforme o tempo dele. A partir do momento que nós começamos a ouvir a voz dele, nós começamos a ouvir quem nós somos. E às vezes, durante toda a sua vida, você ouviu que você não vai dar em lugar nenhum. Ai, para com esse negócio de querer enriquecer, que você nasceu para sofrer. Casamento bem sucedido não é para você. Que você nasceu para ficar sozinho. Porque quais são os estigmas que nós vamos ouvindo durante a nossa vida, com base nos achismos, nos nossos familiares, a história, né, hereditária, com base naquilo que aconteceu com a gente vai acreditando. E às vezes o Senhor está falando assim: me deixa te contar quem você realmente é. Aleluia. Aleluia. Sabe, que os nossos ouvidos estejam afinados nessa tarde para a voz que realmente importa. A voz que fala a verdade sobre quem nós somos. E eu sempre falei para o Senhor: o Senhor me fez. O Senhor foi quem me construiu. O manual de instrução está nas tuas mãos. Eu preciso ir, se eu quero conhecer sobre mim, eu preciso ir até o fabricante. Então nós precisamos ir até o fabricante todos os dias, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro foi Isaías, que foi agora que eu até acabei de contar, que foi quando o Senhor teve o chamado profético dele. Escutem, ilhas, ouçam nações.
Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada afiada. Escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tomou como uma flecha polida. Escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem revelarei o meu esplendor. Nesse texto aqui, o Senhor estava revelando o chamado de Isaías. E é assim mesmo, o Senhor nos chamou desde o ventre para algo. Então é nele que nós precisamos descobrir quem somos. Sabe, hoje em dia nós vemos uma geração que está muito confusa. Não sabe quem é, o que é. Se dias eu assisti um vídeo, eu fiquei passada. Primeiro que eu olhei, e eu não consegui identificar se era um homem ou uma mulher. Você fica meio assim, se é um homem ou uma mulher, o que é? E ele estava se definindo. E aí ele dizia que eu sou, ora eu sou homem, ora eu sou uma mulher, porque tem assim, né? Às vezes eu tenho um pouco instinto feminino na linguagem deles, né? Que eu não vou dizer aqui. E ora eu tenho masculino, então eu tenho essa liberdade aí para fluir entre os duas. E você fica, olha a cabeça dessa pessoa, o que o inimigo implantou na cabeça dessa pessoa para essa pessoa não saber nem como ela nasceu? Você nasceu para ser o quê? Olha só, e isso a gente tem visto assim, de monte. A geração de hoje em dia só tende a piorar. Por que nós precisamos estar firmados na palavra? Porque a palavra, quanto mais firmados nós estivermos na verdade que é a palavra, quando vêm as mentiras do mundo, a gente não cai. Mas a geração de hoje em dia está como? Não conhece a palavra. Então o que vem, eles vão ouvindo e vão, eu acho que pode ser isso. Vão confundindo a mente. Então nós precisamos cada vez mais estar com os nossos ouvidos afinados à voz do Senhor. Para quando ouvir o inimigo falar, opa, isso aqui é mentira. Porque a verdade eu conheço. Amém? 3, a voz dele fala sobre nós, o que temos feito. É a mulher samaritana. João 4, 28, 29 diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? No verso 39 ela disse: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. O poder da voz do Espírito Santo, do Senhor, de falar para nós quem nós somos, o que nós temos feito. E aqui, essa mulher samaritana, o que o Senhor falou com ela foi sobre os seus pecados. E é muito interessante porque se for qualquer outra pessoa falando sobre os nossos pecados, a gente acha assim, a pessoa está julgando, a pessoa está apontando o dedo. Mas a voz do Senhor, ela é tão tremenda que ele vem confrontando a gente não tem como falar assim, é acusação. Não, a gente se desmonta. É como se fosse um espelho, não é? É assim que Paulo falou. A glória do Senhor como um espelho. Nós vemos Jesus diante de nós. E aí a gente olha para nós e olha para Jesus e a gente fala assim, eu estou muito distante dessa imagem. E eu preciso me alinhar à imagem. Então o que está fora do eixo? O que está fora? Isso é o Espírito Santo que fala com a gente. E é muito interessante porque aquela mulher começou a pregar sobre isso. Ela falou, olha, ele me disse tudo que eu tenho feito. Ele não me conhecia. E ele falou sobre os meus pecados e aquilo trouxe para ela salvação para ela. Ela se tornou, né, uma das maiores evangelistas de Samaria. E muitas vezes a voz do engano fala sobre o outro, sobre o pecado do outro, sobre o que o outro fez de errado, sobre o outro não sei o quê. Só que essa voz do outro, ela quer dizer para nós muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado que a gente está certo. Porque se o outro pecou nisso, é porque aqui eu não peco. Aqui eu estou santa, aqui eu estou certa. E às vezes a gente vai se afastando da voz do Senhor. Porque a gente vai ouvindo muito a voz da serpente, a voz do enganador. Então nós temos que tomar cuidado. E assim como a mulher samaritana, reconhecer a voz de Deus que fala sobre nós, sobre o que nós temos feito. E também, não somente o que a gente faz de errado, mas o que a gente faz de certo também. Porque às vezes a gente não precisa de uma validação, né, de alguém falando, olha, tá aqui nas costas, você é 10. Mas o Espírito Santo fala para nós, ó, meu filho, tá bem, você tá no caminho certo. Eu tenho me alegrado de você. E o Senhor fala assim como falou para Jesus, ó, este é meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Assim eu creio também que o Senhor fala sobre nós, sabe? Quando nós andamos no caminho dele, quando nós procuramos só ouvir a voz dele, ele fala conosco. Amém? Glória a Deus. Quarto lugar, a voz dele produz vida, suas palavras podem ser duras, mas nos livra da condenação e da morte. João 6,63. Os discípulos estavam se queixando, o discurso de Jesus estava muito duro. E os discípulos começaram a querer deixar ele. Ai, não sei, essas palavras estão muito difíceis. Não sei não. Ai, será que ele está falando é isso mesmo? E aí o Senhor fala,
espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Aleluia. Então nós podemos crer que as palavras são mesmo dura, ela produz vida. E é engraçado que Jesus vira para os seus discípulos, alguns começam a abandonar. E aí Jesus vira para os seus e fala assim: se vocês quiserem, vocês também vão. Jesus estava meio que, né? Pode ir também. E aí Pedro fala para ele: olha, para onde nós vamos? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. E as palavras de vida eterna são isso. São palavras que confrontam, mas palavras que edificam. Palavras que matam o nosso eu, mas trazem vida ao nosso espírito. Aleluia. Então, para onde a gente vai? Não tem para onde fugir. É só Ele que a gente encontra a vida, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em quinto lugar, a voz de Jesus nos desmonta. João 7,46. Alguns guardas foram prender Jesus, porque alguns dos religiosos estavam incomodados com a fama dele, com as palavras dele, com aquilo que ele estava trazendo. Então ele mandou alguns guardas: vão lá e vão prender ele. Os guardas chegaram, Jesus estava pregando. Os guardas ficaram de canto assim. Vamos esperar ele terminar de pregar, né? Porque a gente prende ele para ficar chato. Sei que eles ficam, toda aquela polpa deles foi caindo. E aí eles voltaram, de mãos vazias, obviamente, para os seus senhores lá. Eles falaram: não, vocês me trouxeram ele preso? E aí eles falam assim: ninguém jamais falou como esse homem fala. Aleluia. Nós não conseguimos, porque ninguém jamais falou como ele. E assim é a voz do Senhor. Aleluia. Sabe, ela encontra dentro de nós algo que nos impacta. De tal forma que a gente fala assim: cara, eu nunca ouvi a voz do Senhor dessa forma. É Ele. Mexe dentro de nós. E às vezes a gente está com alguns argumentos, algumas coisas, e tudo vai caindo assim, sabe? Você vai desmontando. Sabe quando você está com muita raiva assim? Então o Senhor fala: calma, não é assim. Mas o fulano, eu também morri por ele. Você vai, você tá certo. Você vai se acalmando. É assim a voz do Senhor. E é lindo como o Senhor fala. E o que eu quero falar com isso? Que a voz do Senhor é inconfundível. E aprendendo a ouvir a voz do Senhor, nós discernimos o que não é a voz do Senhor. Por isso é tão importante nós termos certeza da verdade. Nós conhecermos a palavra, para nós não sermos enganados, não sermos levados por enganos, que às vezes parece, mas não é. E hoje tem muito disso. A gente abre na internet homens que falam com uma eloquência que você fica assim, começa a ficar confuso. Se a gente não tiver discernimento, a gente vai comprando. Então a gente precisa ter sabedoria e discernimento do que é a voz do Senhor e do que não é. E eu gostaria de compartilhar algumas que eu acredito que sejam notificações do Senhor. Eu falei que o Senhor tem falado muito comigo nessas semanas, né? E de formas tão lindas. Às vezes você está dirigindo assim, pensando em um monte de coisas que você tem que fazer, onde você tem que ir. Você nem está prestando atenção na música que está cantando, que está tocando ali no rádio. Mas daqui a pouco uma frase da música, você fala: eita, olha Deus falando aqui. Uma conversa com alguém, você fala: do nada, como que essa conversa veio parar aqui? Deus falando. Nós fomos para o Paraná semana passada, retrasada. E ali foi lindo o que Deus fez. Foi um tempo que Deus nos levou lá. E o Senhor falou comigo através de uma palavra profética de uma pastora. Eu ouvi a voz do Senhor através de uma palavra profética. Ela reafirmou meu chamado, meu ministério, sabe? O ministério profético. Foi lindo, foi de forma tremenda. Deus falou comigo. Aí tinha a mãe de uma vozinha lá. E ela, vó de uma prima nossa. E ela ali no ordinário dela, ela tem um sítio. E a casa dela é de madeira. E o sonho dela, tem quase 80 anos, o sonho dela era ter uma casa de alvenaria, de tijolo. E o marido dela não queria, porque dá gasto, porque ele já tá cansado, porque tá velho, aquela coisa toda. E ela nunca desistiu. Eu quero ter meu sonho, ter uma casa, meu sonho. E a casa? E aí, do ano passado pra cá, ele construiu a casa, tá construído, tá no acabamento. Uma casa simples, mas gente, é dela. Ela tá tão feliz, mas tão feliz. E o Senhor foi falando comigo: por que você está enterrando sonhos? Porque as circunstâncias. Eu falei: meu Deus, eu estou falando comigo, quase tem testemunho de alguém. Olha que tremendo. E ninguém, ali naquele momento, ninguém pregou. Era a história dela. E eu falando, e o Senhor falando comigo, sabe? Por que você tem desistido de sonhos? Por que você acha que eu não vou realizar sonhos ainda? Abre essa gaveta aí, ó, e tira os sonhos da gaveta. Às vezes a gente enterra sonhos, né? Porque o tempo passa, porque as coisas não acontecem, e Deus foi falando. A semana passada, eu estava ali
parecida. E aí eu fui cumprimentar, ela falou assim, eu gosto tudo quando você ministra. E eu acho que eu falei pra ela assim, amém, né? É uma bênção, mas nossa, é uma luta. Acho que eu falei isso, mas eu me disse pra ela. E ela falou assim, olha, mas quando tiver difícil, você não pode, assim, guardar pra você. Peça ajuda, peça oração, né? Foi uma coisa assim que ela falou. E no momento eu falei assim, amém, olha, eu sou assim. Ela falou, eu tenho aprendido isso, né? Porque às vezes a gente quer, no caso dela, né? É mãe, e cria os filhos sozinha, então os filhos têm que ter uma força, encontrar alguém forte ali, né? E às vezes, quando ela precisa desabafar, quem que ela confia? Que tem que ter aquela imagem forte. E comigo também era assim, mas no caso do chamado, do ministério. Eu era filha de pastor, então com quem que você fala que você precisa de ajuda, você precisa de oração, não é com qualquer um, né? Poxa, mas a outra estava pregando, como que ontem está pedindo oração, minha filha? Tá com um demônio? As pessoas podem pensar, mas assim, a gente é ser humano. Então a gente acaba o quê? Guardando pra gente. E foi o que a Cida falou, não guarde, peça ajuda, peça oração. E eu fiquei com aquilo, falei, olha, realmente, Cida, é de Deus, porque hoje eu já peço ajuda, já mando o zap, Meire, ora aí por mim. Às vezes você nem explica, só ora aí que o negócio tá feio. Depois você vai explicando, né? Ora aí que o negócio tá feio. E eu falei pra ela, agora eu tô entendendo, eu tô aprendendo isso. Mas aí eu fui pro carro e Deus foi falando. Tá vendo como eu uso? Eu não preciso colocar o microfone na sua mão e falar assim, deixa Deus usar. Deus usa. Sabe, a gente precisa estar com os ouvidos e como Deus te usou, Cida, vai falar comigo. Deus abençoe. Eu falei, Jesus, Deus abençoe, graças a Deus. Porque eu acho que você nem sabe como eu precisava daquilo. E o Senhor vai falando comigo assim, tá vendo como eu uso? Como quando você tem ouvido sensível, eu falo através de pequenas coisas. Por que você está se preocupando com o que o outro pensa? Sabe? Por que você está guardando, achando que você é super poderoso, sendo que eu que sou o super poderoso? Nós só somos barro nas mãos dele. Nós precisamos submeter a ele, Senhor, eu sou frágil, porque o Senhor é forte. Eu não preciso ser forte se ele é forte. Eu posso ser frágil nas mãos dele. Ele é forte. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa aí. Glória a Deus, o Senhor sempre fala. Aí a palavra do pastor Tiago também, falando sobre a Bíblia, né? Daí, como falou comigo sobre a serva de Naamã, de domingo, a mensagem de domingo, meu Deus, a gente não pode ser influenciado pelo ambiente, mas nós precisamos, né, influenciar o ambiente, não deixar que aquilo que nós trazemos, o Espírito Santo seja apagado pelo ambiente ali incrédulo, né? Mas precisamos levar isso, foi isso que a serva de Naamã fez, como Deus falou comigo também. E o Senhor está sempre falando, nós precisamos entender, sabe? Circunstâncias, porta fechada, os nãos que nós levamos, é o Senhor falando. Às vezes um não que você recebe, o Senhor está falando assim, eu tenho algo melhor. Talvez uma porta fechada, o Senhor está falando assim, olha, eu tenho uma porta maior para abrir. Aleluia. Aleluia. Talvez uma pessoa que se afastou, o Senhor está falando assim, olha, você não entende agora, você vai entender depois. Confia. Uma estabilidade financeira. Às vezes o Senhor está falando assim, eu quero que você confie em mim. Que eu quero que você conheça o Deus que provê. E essa é difícil. Aleluia. Não é? Quando a gente passa uma providência, por uma situação financeira, a gente confiar que o Senhor está provendo. E o Senhor às vezes permite para a gente confiar no Deus que é dono do ouro e da prata. Aleluia. Então às vezes Ele pode estar falando conosco. Uma tempestade que o Senhor nos leva, que se levanta, o Senhor pode estar falando conosco, olha, eu quero mais tempo com você. Porque às vezes na tempestade a gente não sabe para onde correr, a gente corre para Jesus. Então às vezes é isso que o Senhor quer, que a gente corra para Ele e faça mais tempo com Ele. Então Ele permite muitas situações para ir nos amadurecendo. Para assim como Samuel, nós temos um ouvido totalmente sensível ao nosso Senhor. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Bendito seja Deus. o Senhor do nome de Jesus. Eu queria terminar só contando uma história que eu sempre conto. Que eu acho que combina muito aqui. Minha mãe, vocês já viram minha mãe, se vocês conversam com ela, que ela é branquelinha, ela vai falar. Vocês falam assim, você que é a filha delas, porque meu marido é negro e não sei o que, ela sempre fala isso, para explicar por que nós não se parecem. E ela sempre fala. Então, a gente cresceu num contexto, a família da minha mãe branquela, do Paraná, louro do zóio verde, e o meu pai negro. Então a gente cresceu num ambiente onde todo mundo da família da minha mãe era os branquinhos, né? Então, para não ter preconceito, alguma coisa, pra gente não crescer com aquela coisa, ela sempre deixou tudo de forma muito leve. Então ela falava pra gente assim, ai, que morena linda, que não sei o quê. E uma coisa que ela falou de forma específica era sobre o meu pé. E ela falava assim, nossa, que pé bonito, que não sei o quê. E eu tinha complexo, meu pé era grande. É porque assim, a minha mão e meu pé é grande, eu sou alta, não sei porquê, não desenvolvia de forma completa. E eu tinha aquela
ali, né, equilibrando os pratos. E eu lembro que ela falava pra mim, olha, o seu pé é muito bonito, nossa, que pé bonito, não sei o que. E aí um dia, e eu cresci com isso, sem problema com o meu pé, tirando o tamanho, não tive problema com o meu pé. E uns tempos atrás, uns 2 anos atrás, no lugar que eu trabalhava, a gente entrou num desafio de emagrecimento. Como é que emagrece, que vai ganhar 50, não sei o quê, nós fomos, o pé e gato. E aí todo mundo tinha que tirar foto da balança com o peso, né, inicial e final. E eu lembro que a foto final, a minha balança é de chão, né, e mostra o meu pé. E aí, nesse lugar que eu trabalhava, a moça olhou pra mim e falou assim, depois que eu postei minha foto, ela falou assim, nossa, que pé feio, que pé ridículo, que não sei o que, eu olhei pra ela, comecei a rir, não levei em conta. Ah, você não sabe de nada, meu pé é maravilhoso. Eu dei uma olhadinha no pé dela, assim. Mas assim, o que eu quero dizer, aquilo não teve espaço no meu coração. Porque alguém que me amava, falou lá atrás, veio reforçando na minha mente qual era a verdade. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa ouvir a voz do Senhor, que é Aleluia. quem nos ama. E reforçar Glória a todos os Deus. dias, através do quê? A palavra diária. Aqui, ó, na nossa cabeça. Todo dia é verdade. Todo dia. Senhor, qual é a verdade sobre mim? Qual é a verdade sobre essa situação? Qual é a verdade sobre esse sistema? Qual é a verdade, Senhor, sobre o que o Senhor quer que eu faça? Porque daí, quando vir o inimigo, ele fala, opa, Preparado. isso aí não é verdade não. Isso aqui é Aleluia. verdade. Aleluia. E é o que a nossa geração precisa, mais da Bíblia, conhecer mais a verdade, para não ser ludibriada pela mentira. Aleluia. Amém? Se eu Amém. pudesse resumir tudo, seria isso. Glória Como a Deus. servir a voz do Senhor? Conhecendo a palavra. Conhecendo a verdade. Quanto mais a gente conhece a verdade, o mundo vai silenciando, a gente vai deixando as coisas de lado, tudo que não é a verdade não importa, a gente se apega à verdade. Amém? Amém. Pode fechar seus olhos, eu vou fazer uma oração para terminar. Pai, obrigada por essa tarde, obrigado por esses momentos na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigada, Senhor, pela tua voz. Obrigada pela oportunidade de aprender. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala de forma única conosco. Porque o Senhor nos ama de forma única e individual, Senhor. Eu creio que o Senhor tem um propósito para cada um. Que o Senhor desenhou um propósito para cada um, assim como foi com Isaías. O Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe para um propósito especial. Pai, que todas as mentiras que foram ditas, Senhor, no decorrer desses anos sobre nós, sobre nossa identidade, possa cair por terra, Senhor, diante da verdade que é a tua palavra, diante daquilo que o Senhor fala, diante dos teus decretos, Senhor. Nós possamos confiar, Senhor, naquilo que o Senhor diz sobre nós, ao nosso respeito, sobre essa situação, sobre essa dificuldade. Não é o fim se o Senhor diz que não é o fim. A porta vai se abrir se o Senhor diz que a porta vai se abrir. Se a porta se fechou, o Senhor pode abrir outra maior. Que nós possamos confiar naquilo que o Senhor falou para nós. Que nós possamos ter ouvidos sensíveis à tua voz, Senhor, nos detalhes. Que possamos, Senhor, nos aperceber, Senhor, daquilo que o Senhor está falando de forma tão detalhada para nós, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela forma única e sobrenatural e especial com que o Senhor fala conosco, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória Graças a a Deus. Deus. Amém. Glória a Amém. Deus.